Bom, pessoal, nós vamos trabalhar agora a área de figuras planas no plano cartesiano. Ou seja, eu tenho aqui na malha quadriculada um retângulo e eu quero saber qual é a área desse retângulo. A gente sabe que para calcular a área de um retângulo eu preciso usar uma fórmula, ok? Então a fórmula é essa, é a base multiplicando a altura, beleza? Essa é a fórmula da área do retângulo. A minha base é este lado, está no sentido horizontal, eixo X, e a minha altura é esse lado, sentido vertical, eixo Y, ok? Então eu preciso achar o valor da base e o valor da altura. Isso é muito simples, porque vejam, se está no plano cartesiano, perceba o seguinte, esse ponto A, se eu trouxer esse ponto A para o eixo, veja, o ponto A vem, ficaria aqui, eixo Y. Se eu trouxer esse ponto D, aqui, trouxer o ponto D, também para o eixo, ele fica aqui, eixo Y. Então, a minha altura, que é esse lado, está toda no eixo Y. Eu só preciso contar a minha altura. E aqui no plano cartesiano é muito simples, Perceba que aqui é a origem, o zero. Então, do zero até o pontinho da altura, eu tenho 2 unidades. E abaixo do zero até a minha linha da minha base, aqui da altura, eu tenho 1 unidade. Então, 2 mais 1 é 3. Então, eu posso dizer aqui, que essa altura vale 3 unidades. Beleza? Da mesma forma, eu encontro o valor da minha base, olha só. Se eu pegar esse pontinho D e trouxer para o eixo, em qual eixo o ponto D vai se encaixar? Eixo X, né? A mesma coisa ocorre com o ponto C. Se eu levantar esse ponto C até chegar no eixo, ele também fica aqui no eixo X. Percebam que aqui a origem é a mesma. Do zero até o pontinho que eu marquei, eu tenho 2 unidades. Do zero até o pontinho que eu marquei, eu tenho 4 unidades. Lembrando que distância, a gente não trabalha valor negativo, viu? Só considera como quantidade. Então, aqui eu tenho 4, com mais 2, 6. Então, a minha base vale 6 unidades, ok? Então, a área do retângulo é a base, que vale 6, multiplicado pela altura, que vale 3. A área desse retângulo vale 6 vezes 3 é igual a 18 unidades quadradas de área, viu? Sempre que eu calculo área, eu preciso colocar o expoente 2, ok? Está representando as dimensões da minha figura, Uma figura plana tem 2 dimensões, ela tem comprimento e largura, beleza? Então esse é o nosso exemplo. Tem outra maneira de fazer esse cálculo? Tem. No caso do retângulo, a gente pode conferir ou contar os quadradinhos, Percebam que cada quadradinho desse é uma unidade de área. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 quadradinhos, 18 unidades quadradas de área. Beleza? Então esse é o nosso vídeo, a nossa resposta aí para a questão, ok? Nosso próximo exemplo é um paralelogramo, também aqui na malha quadriculada, no plano cartesiano, e eu quero saber qual é a área desse paralelogramo. Percebam que aqui a minha figura não é um retângulo, é um paralelogramo, viu? Então eu tenho pedacinhos aqui de unidade de área. Para me contar, também dá certo fazer a contagem, mas você teria que somar pedaço com pedaço para dar o inteiro, né? Ou seja, esse pedacinho aqui, só esse pedacinho aqui, juntando com esse aqui, seria uma unidade de área. Então, juntando esse com esse, você consideraria apenas como uma unidade de área para fazer o cálculo aí na contagem. Mas a gente vai usar aqui uma fórmula, que é a fórmula da área do paralelogramo, que também é a mesma fórmula da área do retângulo e a mesma também da área do quadrado, certo? Eu tenho aqui base, multiplica a altura. Então, eu preciso apenas saber o valor da minha base aqui, eu vou considerar como base esse ladinho aqui, gente, isso aqui é a minha base. Vamos imaginar que esse retângulo ele foi rotacionado, esse paralelogramo quer dizer foi rotacionado, eu coloquei ele em pé, então aqui eu tenho a minha base. E essa base, se você perceber,
esse pontinho com esse pontinho. Se eu esticar ele aqui, ó, descer ele vai cair nesse eixo, ó, pertence ao eixo X, ok? Então a minha base é esse comprimento aqui, ó, essa é a minha base. Então aqui é o 0 a origem, do 0 até esse ponto eu tenho 2, do 0 até esse ponto eu tenho 2. Então eu posso dizer aqui, ó, que a minha base, a base para esse paralelogramo vale 4 unidades de área, ok? A minha base. E a minha altura, que é este lado aqui ou esse, tanto faz, ok? A minha altura, que é este ponto e esse aqui, se a gente encostar ele aqui, ó, ele vai encostar nesse eixo, ó, esse ponto fica aqui no número -3 e esse ponto vai ficar aqui no número 5, ok? Fazendo a contagem dos valores, percebam, ó, aqui é o 0, do 0 até aqui eu tenho 5 unidades, ok? E do 0 até aqui, ó, na direção desse ponto, eu tenho 3 unidades. 5 aqui, com 3 aqui faz 8. Então, essa altura, ó, essa altura está valendo 8 unidades de área, beleza? Sabendo disso, a gente faz agora o cálculo da área do paralelogramo. É a minha base, que vale 4, multiplicando a minha altura, que vale 8. Então, a área do paralelogramo é 8 vezes 4, 32 unidades quadradas de área. É a área do paralelogramo. Aqui, que vai ficar um retângulo, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazendo o cálculo aqui desse espaço pela área do retângulo, 6 vezes 4 é 24. Então, aqui eu já tenho 24 unidades de área, mais... Agora eu vou somar os pedaços, ó. 1, 2, esses 2 faz 3, esses 2 faz 4. Então, eu tenho 4 aqui. E aqui embaixo é a mesma coisa, né? A mesma figura, então eu tenho mais 4. Então, eu tenho aqui, ó, 24, mais 4 é 8, e 24 mais 8, 32 unidades quadradas de área também. Então, vejam que é a mesma coisa, beleza? Tá feito aí.